que está deixando a gestão do município ou do estado comprometa de forma indevida a administração do seu sucessor. Então, o meu parecer, o meu voto no parecer prévio, ele é bastante claro ao mencionar que o gestor deixou de restos a pagar a quantia correspondente a R$ 416 mil e deixou saldo, deixou disponibilidade de caixa no valor de R$ 725 mil, o que faz face não só às obrigações assumidas nos últimos 2 quadrimestres, como do ano todo, não é? Como as obrigações que foram assumidas ao longo do ano todo. Portanto, é mais uma questão que a gente não considerou para fins de impactar na análise da nossa prestação de contas. Com relação à emenda constitucional número 55, que introduz uma nova base de cálculo, que a União entregará do produto da arrecadação dos seus impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 48% da seguinte forma. Aí ele acrescenta a linha D, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. Essa era uma questão polêmica. Foi necessário que o Tesouro Nacional emitisse uma nota técnica, que foi mencionada pelo conselheiro Anselmo Brito, a nota técnica 1751/2009, e ela estabelece que esse valor ele não faz parte, de fato, da base de cálculo. Na nossa análise, a gente não menciona a emenda constitucional número 55, que é mais benéfica ao gestor. Ora, se eu não incluo 1% da minha receita na base de cálculo, é evidente que o cálculo vai ser mais benéfico para mim. E a própria nota técnica, ela fala o seguinte, que o gestor poderá incluir no seu cálculo, né? Ela não deve ser incluída no cálculo, mas o gestor, caso entenda, ele poderá considerar no cálculo da sua base de cálculo para fins de apurar o valor mínimo em educação. Isso aqui é outro ponto que a gente está enfrentando, né? Com relação à abertura de créditos suplementares em patamar irrazoável, como eu defendo que é irrazoável, inclusive todos os votos de prestação de contas que eu trouxe a essa corte, eu me manifestei quanto ao valor que seria abusivo, né? Isso implicaria, por via transversa, numa fragilização do poder legislativo, né? Porque cabe ao Poder Legislativo estabelecer a forma como será dada a execução do orçamento. E quando se estabelece a possibilidade de abertura de crédito suplementar num patamar de 100%, como a gente já chegou a ver aqui, né? A gente permite que o gestor, por vontade própria e por ato próprio, ele altere 100% de seu orçamento. Então, o primeiro ponto que deve ser colocado, o gestor, ele fez as aberturas dos créditos suplementares dentro do patamar fixado no normativo, né? No normativo que estabeleceu esses 40%. Entendo particularmente que esse valor fixado, 40%, ele não é razoável. E que um valor razoável seria na casa de 20%. Esse é um valor que o IEGM estabelece também como razoável, né? O IEGM estabelece não como nota A, mas como nota B, como razoável, um valor que deve ser evitado, né? Porém, todos os pronunciamentos, todos os votos meus, né, foram no sentido de que a gente deve recomendar ao gestor, primeiramente, antes de responsabilizá-lo, né? Se a gente está declarando pela primeira vez a inconstitucionalidade desse tipo de abertura, nesse patamar, a gente primeiramente deve
orientar o gestor, dizer a ele, olha, você não deve abrir nesse patamar, deve abrir no patamar até 10%, 20%, para que somente a partir daí a gente possa responsabilizar o gestor. Em todas as decisões proferidas por este conselheiro, todas as decisões foram acompanhadas pelo Pleno e pelo conselheiro Anselmo. Eu posso trazer aqui uma lista de pareceres prévios em que o conselheiro Anselmo me acompanhou, né, no estabelecimento de recomendação ao gestor para que não envie ao Poder Legislativo proposta de lei orçamentária em patamar superior. E se o Legislativo receber, que o Legislativo não aprove, recomendou que não aprovasse naquele patamar. Eu acho que o culpado é o Legislativo. O gestor quer qualquer conforto. Se o Legislativo aprova 40, qual o gestor que não vai querer? Entendeu? Se você manda 30, o que ela aprovou, eu acho que aí sim, o Legislativo estaria, por exemplo, por que fazer 40%, 50%? O Legislativo que tinha que responder isso. A minha visão, só queria fazer esse adendo. Tá. Foram muitos pontos que foram colocados. Um dos pontos está relacionado à análise da provisão atuarial do regime próprio de previdência. Esse é um ponto que a nossa análise, não é um ponto de controle da nossa análise, conselheiro Otávio, acaba não sendo um ponto de controle da nossa análise a possibilidade de se averiguar a previsão atuarial ou qualquer questão. Inclusive, eu faço lembrar aqui a Vossas Excelências, eu estava presente numa reunião que teve do IRB, a minha primeira reunião como conselheiro, que eu fui a Brasília, Vossa Excelência estava, mas teve que sair, eu não sei se acompanhou essa discussão. Ela foi iniciada pelo conselheiro Gilberto Jales, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, e ele questionava justamente a ausência de uniformização dos pontos de controle dentro, muitas vezes, do próprio tribunal. Às vezes, um determinado conselheiro ele tem como ponto de controle, ponto de análise, um determinado ponto, e um outro conselheiro acaba não tendo. E ele sugeriu ao IRB, ficou ao encargo do IRB, pacificar através de um estudo, né, que ele iria propor pacificar esses pontos de controle até para que desse mais credibilidade às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. Enfim, são alguns pontos que eu consigo lembrar aqui que foram trazidos pelo conselheiro Anselmo e que eu estou fazendo um enfrentamento. Agora, lembrei agora, o último ponto. No meu ponto de vista, o ponto mais importante que foi colocado e que merece, de fato, consideração, ele está relacionado ao repasse do 12º pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Né? A minha assessoria, quando eu trabalhei nesse processo, a gente me fez chegar à conclusão que não se trataria de uma infração grave, mas analisando em um momento posterior, eu verifico que o não repasse do 12º no valor mínimo que foi estabelecido na lei orçamentária, né, que aí houve um outro erro por parte do município. O 12º do Legislativo foi estabelecido não na lei orçamentária, mas na LDO. Isso, para mim, não fica caracterizado uma má-fé, mas fica caracterizado um desconhecimento completo, não é? E fica caracterizado que o tribunal ele tem que atuar orientando o jurisdicionado de modo como ele deve agir para evitar esse tipo de erro. Né? Todavia, como ele repassou um valor abaixo do que foi estabelecido e a Constituição estabelece que esse repasse abaixo se constitui crime de responsabilidade, eu estou acolhendo apenas nesse aspecto o voto do conselheiro Anselmo, né? Apenas nesse aspecto. Agora, me surgiu uma dúvida se ele foi
se ele foi citado para apresentar defesa quanto a esse ponto. Se ele não foi citado para apresentar defesa, a gente teria que converter o feito em diligência para que ele seja citado e possa apresentar defesa quanto a esse ponto que foi levantado pelo conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo, pretende... Excelência, eu acho que Não, acho que Conselheiro tá. Anselmo. há alguns equívocos. Eu não recordo se eu fiz, foi um ato falho, mas em nenhum momento eu disse que não houve a questão do cumprimento do artigo 42. Eu disse que, pela falta de documentação, eu não poderia fazer a confirmação Exato. de se houve ou não. Exatamente, Nenhum eu disse momento. exatamente isso. Nenhum momento eu disse disse exatamente isso. Aí eu queria que isso ficasse registrado. Eu também só gostaria de saber, Ficaria Excelência, impossibilitado de fazer o controle do artigo 42. Eu disse que é possível fazer. Exatamente. Em nenhum momento eu Claro. disse que não veio, porque eu preciso da questão dos demonstrativos, do que consta nos autos, e trazer situações outras que não nos autos. Vamos discutir aqui, não vamos ter uma ação nunca. Então é por isso que eu digo que está nos autos, é o nosso limite de atuação, a segurança do relator e a segurança plenária. Por isso que eu faço questão de perguntar, essas informações, essas notícias foram verificadas quando da feitura do voto do relator originário? Se foram, deveriam constar lá, ou anexadas como eu fiz. No meu voto divergente, por assim dizer, tudo que eu trouxe de fora está especificado de onde eu trouxe e por que eu trouxe. Eu queria só saber, Excelência, que eu citei aqui, os motivos para a reprovação foram o limite mínimo de educação não cumprido. Convencido por mim. Não, eu só estou aqui para nós batermos. O envio do parecer do controle interno. Parecido controle interno. Vamos lá. Deixa eu fazer logo 3 e 4. Num cumprimento da meta fiscal fixada por resultado primário, que isso aqui nós sabemos o que resultou a nível federal, e a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando superávit financeiro, não é ele abrindo de acordo com a lei, mas oferecer a fonte sem os recursos financeiros disponíveis. Eu dei um exemplo aqui Não, lembrei. Com relação à Senhores abertura... conselheiros, só queria pedir uma coisa. Para não ficar você vai abordar, o conselheiro Rodrigo agora vai rebater os pontos colocados pelo conselheiro indefinidamente. E daí vamos colocar em discussão. Eu precisaria esclarecer para os demais conselheiros. Eu acho gostaria que não há Vossa Excelência fizesse todos esses contrapontos do conselheiro Anselmo, para depois nós colocarmos em discussão e aí partimos. Então, para terminar os meus pontos para os contrapontos, eu só queria saber do relator, então, se houve a evolução dele com relação ao julgamento pela irregularidade no encaminhamento do PPA, da LDO, do inventário, da realização de remanejamento, transposição de transferências sob vestimenta de créditos adicionais, a estruturação de valores de modo fictício, porque eu, como citei no meu voto, que acho que esse é suficiente. No processo 5190 de 2009, interessado é o gestor Siloé de Oliveira Moura, que é o prefeito municipal à época, de Novo Palmeira. Esses foram elementos trazidos aqui, submetidos ao pleno e aprovados. E aí concordo, exatamente com o meu voto acompanhando. Então, em função disso, eu fiquei no meu relatório, porque se há uma mudança de entendimento, isso deve ficar registrado, inclusive. Ele agora está alterando para não mais ser motivo de reprovação, segundo a análise atual do conselheiro. E isso eu fiz aqui, deixei muito claro no voto. Então, Com relação ao PPA, ficou caracterizado que o gestor encaminhou, portanto não houve descumprimento do calendário de obrigações. Com relação... Está fora dos autos, Excelência. Está fora dos autos, mas a verdade é real. Eu estou voltando aqui para Vossa Excelência, pode não concordar, Excelência. Excelência, fica vamos se ater Mas vamos ouvir o conselheiro Rodrigo. estava conseguindo Não vamos chegar a de nada. discussão, sem embate, sem enfrentamento. Isso, É a melhor coisa. vamos concluir. Com relação à abertura dos créditos suplementares, supostamente sem a existência de margem para a anulação, né? A minha assessoria
fez a contabilidade, fez a análise e ela constatou que havia margem para isso. Então, com a devida vênia, eu dou toda a credibilidade à análise que foi feita pela minha assessoria. Com relação ao que mais, conselheiro? Eu acho que já foi dito Com tudo, relação né? a controle interno. Controle interno. Com relação ao controle interno. Na minha consideração, no momento em que eu votei, eu considerei que havia um parecer, e há de fato um parecer do órgão de controle interno do município, que ainda que genérico, ele mencionava o cumprimento dos limites, né? Muito embora eu fizesse a crítica àquele parecer, que eu acho que o tribunal ele deve agir para apontar para o gestor que ele deve evoluir em qual sentido, que ele deve trazer um parecer de controle interno especificando os pontos de análise, né, de forma circunstanciada. De fato, não há um parecer circunstanciado. Como a gente tem um normativo que estabelece a obrigação de encaminhamento do parecer prévio, sob pena de rejeição de contas, que passou a valer para o exercício financeiro de 2012, eu considerei que a gente estava naquela época, hoje não, hoje se vier um parecer desse daí, a gente pela rejeição, claramente, né? Mas na época se estava num momento de transição em que o tribunal devia atuar naquela época para orientar o gestor, né? E que ele deveria encaminhar esse parecer de forma circunstanciada, cumprindo o artigo 74 da Lei 4.320, cumprindo o comando da Constituição Federal. Somente foi esse o raciocínio, né? Nós fazemos a crítica ao parecer, mas entendemos que ele estava presente para fins de suprir essa responsabilidade pela rejeição das contas. Foi esse o nosso entendimento quanto a esse ponto. Conselheiro Fernando. Nós estamos na discussão, né? Nós não estamos na discussão. Eu gostaria de colocar em discussão. Não, mas só uma observação, senhora presidente, pela ordem, inclusive. É que o conselheiro relator ordinário, quase na conclusão das suas observações, o senhor ficou numa dúvida com relação ao encaminhamento, se julgaríamos ou se faríamos diligência. Não sei se Vossa Excelência está encaminhando a diligência, está mudando seu voto ou não. Eu estou encaminhando diligência, o meu voto ele está pronto, foi o voto que eu trouxe na sessão pretérita, naquela sessão em que houve pedido de vista. Eu estou acolhendo um dos pontos que não foram considerados importantes pelo conselheiro, mas para mim é muito importante, porque a Constituição Federal ela aponta que o não cumprimento do mínimo do repasse do 12º é crime de responsabilidade. Então, eu estaria convertendo nesse momento o feito em diligência com a finalidade de citar o gestor para se posicionar sobre esse ponto específico da prestação de contas. Então, neste ponto, existiu agora um novo entendimento do conselheiro relator, que ele solicita diligências, né, em cima do processo que é de sua relatoria. E o gestor, quando foi notificado, só um esclarecimento, excelência, o gestor, quando foi notificado, esse ponto de verificação não tinha sido lançado aos autos, é isso? Não tinha sido lançado nos autos. Então, eu vou colocar aqui em votação, né, o pedido de diligência do conselheiro relator. Gostaria de ouvir os demais conselheiros. O conselheiro Anselmo também. Eu acho que as questões colocadas pelo conselheiro Anselmo é importante que elas fiquem nos autos, mas eu estou, desde já, não considerando-as. Só estou considerando o ponto que foi colocado por Sua Excelência referente ao não cumprimento do mínimo de repasse para o Poder Legislativo. Então, vamos para a preliminar, que seria o pedido de diligência do conselheiro relator. Eu coloco em votação. Conselheiro. Fechar, excelência, antes? Sim. É uma questão de ordem que está sendo colocada, o Ministério Público deve se manifestar. Excelência, eu entendo que no caso, o gestor não tem sido notificado por uma irregularidade que não tinha sido lançada aos autos à época oportuna. Eu entendo sim que o contraditório, no seu aspecto substancial,
ele só é efetivo quando há possibilidade de influenciar na decisão do julgador. E se o réu ou o interessado, no caso, que aqui não temos réu, o interessado não foi notificado a se manifestar especificamente por uma irregularidade que agora está sendo identificada, né, como imposição no aspecto substancial, no aspecto material do contraditório, que implica na necessidade, né, em participação e possibilidade de influência, de influenciar o julgamento, né, dessa corte, eu entendo sim que é necessária a nova oitiva do gestor sobre esse ponto. Então, passamos à votação. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Vai fazer a diligência. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu não posso negar a minha alegria da discussão deste processo. Eu não posso negar, mas eu acredito que o processo esteja já maduro para julgamento. Seria importante que o pleno deliberasse. Sim. Uma questão dessa que o tribunal está avaliando de suma desimportância, dentre outras, eu acho que não estaria nem mal que nós deliberássemos a respeito. Conselheiro Fernando. Permita, conselheiro, muito embora eu entenda que a questão mereça, até acompanhando o Ministério Público de Contas, mas tem que ser ponderado. De fato, de repente, o processo pode estar maduro em razão da longa duração do processo. Né? Se Vossas Excelências entenderem que a gente tem que julgar, eu estou com o voto pronto aqui, que é aquele da... Então, aqui já surgiu outra situação. É isso, ele é quem... A diligência se retira para o julgamento. Não, eu mantenho a diligência. Mantém a diligência, então estamos em votação essa preliminar da diligência. Da diligência. Conselheiro Se Fernando. mantém, eu acompanho Então, pelo princípio, senhora presidente, que é que esse tribunal não pode absolutamente se afastar, que é do contraditório e da defesa. É preciso que, se há ainda uma pendência de entendimento do julgamento de mérito, é preciso que esclareçamos o processo. então, aprovado a preliminar aqui suscitada pelo conselheiro relator, que é um pedido de diligência. Com voto divergente do conselheiro Anselmo Brito. Fez a Diligência. Não, para tirar aquele coisa que ele referente à festividade. Conselheiro, então, o conselheiro Anselmo está de acordo? Vai nos autos. Vai nos autos. Então, com a divergência do conselheiro Anselmo Brito, aprovado o pedido de ligamento de diligência. Eu registrar aqui que eu estou esfuziante com a relatoria desse processo e queria pedir, Excelência, só um pouquinho mais de tempo, que eu vou mandar tirar a questão da intempestividade, que realmente tem sentido o que falou o relator originário, e assim eu assino e já coloco o voto nos autos para que faça parte dos autos. Obrigado, Excelência. Muito bem, então... Assim esgotado. eu não tenho mais processo para a sessão de hoje. Está Obrigado. encerrada a pauta de hoje. O conselheiro Rodrigo tem alguma colocação? Não, sim, então, encerrado já. Vamos encerrar a ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco para na próxima quinta-feira, no horário regimental.